Bom dia. Mateus 18, a partir do versículo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele, converse sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvido, ganhaste a teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata como um pagão ou publicano. Se uma orientação de Jesus é para que as pessoas, se alguém errar contra você, você vai diante da pessoa, chama ele em particular, conversa, fala, olha, você errou, fez isso. Se ele não concordar, não assumir o erro, você leva mais uma testemunha, mais uma, mais duas, fala, olha, volta a falar. Se ele ainda não quiser confirmar, se leva o conhecimento da igreja. E isso nós estamos falando de irmãos de igrejas ali, da mesma fé, do mesmo rebanho. Tá? Aí, se ele não quis dar ouvido, então você leva o conhecimento da igreja, leva o conhecimento do pastor, leva o conhecimento de todos. Mas mesmo assim, se ele não quiser ouvir, se ele não quiser aceitar, manter-se rebelde, então a própria igreja tem que tratar ele como um pagão, afastar-se dele. Nós, se negar o que então, trata como um pagão publicano, afasta-se dele, sendo que ele é um pecador contumaz e que não faz parte da igreja, não faz parte do corpo de Cristo. Porque ele não aceitou a repreensão, ele não aceitou, ele não se arrependeu, ele não quer se arrepender. As pessoas têm o hábito de falar, não, fulano ele errou, pecou, mas está tudo certo, tudo ok. Não, nós temos que chamar a atenção, nós não podemos concordar com o erro, concordar com o pecado. Se tem um irmão na nossa igreja, na nossa congregação, no nosso meio, que está em erro, vamos chamar ele e falar, fulano, você está neste erro. Ou você está nessa e nessa situação, tem que mudar. Não, se ele não quiser, você chama outra pessoa para ir junto, falar com ele, não concordar, tu leva o conhecimento da igreja e do pastor, toda a comunidade, e essa pessoa tem que ser tratada como pagão, como um profano, e não mais como um irmão em Cristo. As pessoas têm o hábito de entender que, não, errou, pecou, eu já perdoei ele, está tudo certo, ele continua. Aí você está concordando com o pecado, ele permanece no erro, no pecado, dentro da igreja, no meio dos irmãos, continua pecando e cada vez vai pecando mais. E você, consequentemente, também vai prestar conta diante do Senhor, porque você, com essa sua atitude, você está concordando com o pecado. Na verdade, mais do que isso, você está incentivando ele a permanecer no pecado. Conclusão, você vai estar unido com ele no pecado. Com toda certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então, que acontece? Você, com essa sua atitude, se você simplesmente não fala nada, você com a sua atitude, você não condena o pecado, não condena o erro, você não chama a atenção dele,
você não leva a pessoa para chamar a atenção dele, não torna público essa situação dele, você está concordando. Então, o que é que você está fazendo? Você está unindo ao erro dele, você está unido ao pecado dele. Diante do seu, você está unido com ele, neste erro. Ah, pastor, mas está errado. Não, essa que é a realidade. Você uniu com ele no pecado. Por isso, a necessidade, está no erro, está no pecado, torna público. Se ele não quer, afasta-se dele, torna-se, manter a distância, porque é um pecador, quanto mais ele não quer se arrepender, ele não quer o Senhor, ele não quer a verdade. Então você tem a obrigação de se desligar dele, se afastar dele, se afastar disso, porque senão você vai estar ligado no erro, no pecado. Então você tem que desligar do pecado. Um dos motivos que eu falo, quando vocês estão indo a uma denominação, uma congregação, a um templo, onde que estão pregando o pecado, vivendo o pecado, você sabe que tem ensinamentos heréticos, a prática ali é errada, muita coisa. Mas você tem aquela desculpa que só vai ali para ouvir uma palavra, uma mensagem, que é perto da sua casa, ou que você não consegue ficar sem congregar, sei lá, a desculpa que você queira dar. Mas se você está nessa situação, sabe que você está unido no pecado, sim. Diante de Deus você é tão pecadora, tão errante quanto ele. Tá? Porque você está unido no pecado. Por isso eu falo a necessidade de nós nos afastarmos do pecado. No erro. Alguém está no erro, nós apresentamos, mostrando o erro, essa situação. Você tem que abandonar. É pecado, não quer perseverar. Afasta. Paulo nos fala muito sobre isso. Nós vamos chegar lá ainda sobre esse tema. Então as pessoas pensam que esse estar junto, estar unido no céu e na terra, é outra coisa. Então entenda sobre isso. Alguém está começando erro, está falhando com você, chega e repreende. Se ele for um servo, uma serva de Deus, ele vai entender, vai reconhecer o erro, vai se arrepender. Você ganhou, irmão. Ele vai estar aqui. Glória a Deus, você está unido com ele. Você se arrependeu. Mas se ele não se arrependeu, se afasta. Se afasta, porque então você vai ficar no pecado de um cuidado. Está na igreja ali, o pecado ali está errado, eles apoiam o divórcio, o recasamento, eles apoiam ali um comércio desleal, umas campanhas mentirosas, umas pregação falsas, umas falsas profecias, falsa revelação, concorda com uma série de coisas. Então você tem que se afastar. Senão, diante do Senhor, você está junto no pecado com ele. Versículo 19 fala assim: uma vez mais vos asseguro que se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Ah, não, você está em concordância com alguém. E esta concordância é você conhecendo a palavra de Deus. Vocês estão pedindo algo, pediu o Senhor, clamou por algo que está de acordo com a palavra dele. Vou dar um exemplo. Você pedindo, clamou a Deus, apresentou o seu casamento a ele, você pediu a restauração do seu casamento. Apresentou a situação para ele. Se uniu com outra pessoa, com um pastor, então nós vamos estar orando. Acabou. Deus vai concordar porque está de acordo com a palavra dele. Mas vamos colocar que você quer ser rica, né? Quer ser rico e vai diante do Senhor pedindo riqueza, patrimônio. O Senhor não vai conceder. Ah, mas tá eu e duas pessoas, tá eu e o pastor, quem quer seja pedindo. Não sei se esse pedido não será aceito porque não está de acordo com a palavra dele.
O Senhor atende todos, tudo que nós pedimos, estiver de acordo com a palavra dele. Nós vamos ver mais à frente quando ele fala. Nós temos que conhecer o Senhor para nós sabermos o que devemos pedir. Se nós pedirmos, estiver de acordo com a palavra dele, seremos atendidos. Da mesma maneira, porquanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Se nos reunirmos em o nome de Jesus. Nós nos reunimos agora, você na sua casa, outra pessoa na casa dele, outra onde quer que seja. Nós estamos reunidos neste momento no nome do Senhor. No nome de Jesus. Ele está no nosso meio. Pastor, mas nós estamos distantes um do outro, em cidades, estados diferentes. O nosso Deus é um Deus de divindade. É o Deus da eternidade, melhor dizendo. Ele não tem distância, nada disso. Nós temos que estar unidos na mesma fé, com o mesmo objetivo. Se nós estivermos, ele está no nosso meio. Como que nós estamos unidos quando nós estamos no nome dele? Unido no nome dele é aceitando as diretrizes, as determinações, aceitando tudo dele. Versículo 21. Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenho de perdoá-lo? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Ele pergunta: Senhor, quanto tempo eu tenho que perdoar uma pessoa que vem e errou contra mim? 7 vezes? Se ela errar, se ele vir pedir perdão? 7 vezes? Não. Ele falou: não. Se ele pedir perdão, não importa, não é 70 vezes 7. O que é isso? É um número redondo. Ou seja, é ilimitado. Você não tem... a pessoa, ela errou com você, quantas vezes errou. Mas se todas as vezes ela se arrependeu, veio diante de você, pediu perdão, você tem que perdoar. Se você não perdoar, você está no pecado, porque o Senhor nos ensina que para nós sermos perdoados, nós temos que perdoar. Então a pessoa errou, pediu perdão, nós perdoamos. Pastor, mas é a segunda, é a terceira, é a 1000ª vez que ele faz isso. Mas ele se arrepende e pede perdão? Então perdoa. É uma das coisas que ensina as pessoas. Você olha bem, se tem alguém que erra com você constantemente, aí sempre depois estou arrependido, ele pede perdão, perdoa, mas ele se afasta dele. Não guarda mágoa, não guarda ódio, nada, só se afasta. Por quê? Para evitar até que ele peque mais, que ele peque contra você e se afaste, manter a distância. É isso que é a melhor forma. Versículo 23. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar conta com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: "Sê paciente comigo e tudo lhe pagarei." O senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou embora livre. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, esbravejando: "Paga-me o que me deves." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." Mas ele não queria acordo,
Ao contrário, foi e mandou lançar o seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos companheiros dele viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida atendendo às suas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso ao carrasco até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará cada um, se de todo o coração não perdoardes a cada um do seu irmão. Então, uma parábola, a maneira de Jesus falar determinado assunto, abordar sobre determinado assunto, maneira ilustrada dele falar. E aqui ele conta essa história de um rei que resolveu colocar suas contas em dias. Então, vários servos, ou seja, ele tipo empregados, né? Que o devia mandou chamar um por um e falou: olha, vamos acertar as contas. Você me deve tanto, eu vou pagar. Então tinha um que tinha uma grande dívida com ele. Era uma dívida de 10.000 talentos. Uma dívida muito grande. E o cara não tinha como pagar. O rei falou: olha, então faz isso, mandar vender ele como escravo, né? Mandar vender ele, a mulher, os filhos, tudo que ele tiver, vende tudo para com dinheiro pagar a dívida que ele deve. Mas esse servo, esse empregado, esse escravo, ajoelhou os pés dele e falou: se eu tenho piedade, te dá um tempo, que eu vou pagar tudo, Senhor. Aí o rei teve foi compaixão dele, teve piedade, falou: olha, não precisa você pagar nada, não. Está perdoado sua dívida, pode ir embora. Aí esse empregado, você sai dali, aí ele encontra um outro empregado que devia ele uma mixaria. E o que ele devia ao rei, nós vimos aqui, que era 10.000 talentos. Agora ele encontrou uma pessoa que devia a ele uma pequena importância, que estava devendo 100 denários, a mixaria na época. Aí só que ele já chegou nervoso, pegou pelo pescoço, não me paga o que você me deve. E aquele tipo, o cara também fez o que ele fez diante do rei. Tirou seus pés e implorou, falou: calma, tem piedade, entenda, me ajude que eu vou pagar tudo que eu devo. Mas ele não quis saber de nada, não, eu não mandava você colocar na prisão até você me pagar. Vou ir para a prisão. Preso. O rapaz devia 100 denários, o colega dele, e pronto. Mas os outros colegas, vendo toda aquela situação, foi diante do rei. Falou: olha, você não perdoou fulano lá aquela dívida enorme dele? Ele não perdoou o outro ali, uma mixaria, e mandou ele para a cadeia. O cara está lá na cadeia, sofrendo. Aí o rei mandou prender ele e trazer. Falou: vem cá, pô, você é maldoso, cruel. Eu te perdoei aquela dívida enorme, você não teve coragem de perdoar o outro que mandou para a cadeia. Agora você vai para a cadeia e enquanto você não me pagar tudo, você não vai sair de lá. Ou seja, não ia sair nunca da cadeia, porque ele na cadeia não ia ter condição de arrumar o dinheiro. Então, isso o senhor está falando que a mesma coisa acontece com nós. Se nós não perdoarmos, essas ofensas pequenas são mixaria. Não importa o que a pessoa nos faça. É mixaria diante do perdão que o Senhor já nos deu. A nossa dívida com Deus é muito grande. Agora não importa se fulano, Bertrana, homem ou mulher, nos deu um prejuízo ali de valores, de dinheiro, ou se nos traiu, ou se nos adulterou.
você roubou, você falou alguma coisa. Não importa o que tenha sido feito, não importa o que as pessoas venham nos fazer. Aí nos machucou. Não é nada. Perdoamos. Se arrependeu, vamos perdoar. Ele veio diante de nós, pediu perdão, vamos perdoar sim. Porque nós fomos perdoados muito mais do que isso. A nossa dívida é enorme. Ah, mas nós não queremos perdoar. Vai acontecer como Jesus deu exemplo. Nós seremos lançados na prisão, o inferno por toda a vida, porque nós não perdoamos o nosso semelhante, sendo que nós fomos perdoados. Nós vamos para o inferno. A base de Jesus falou para nós orar, o ensinamento da oração o Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, a pessoa não importa o que ter feito, veio pedir o perdão, vou perdoar, porque senão nós estaremos nos condenando. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoares cada um a seu irmão. Versículo 19, isso aqui é aquele pacto polêmica que o povo gosta, que entende que tem uma cláusula de exceção, né? Mateus capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, partiu da Galiléia e dirigiu-se para a região da Judéia, no outro lado do Jordão, do outro lado do Rio Jordão. Grandes multidões o seguiam e a todos curava ali. Uma pessoa muito grande estava seguindo Jesus. E ele estava curando o povo. Alguns fariseus também chegaram até ele e, para prová-lo, questionaram-lhe: é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? Então, Jesus seguindo a multidão de pessoas, quantidade enorme de pessoas seguindo Jesus. E no meio daquele povo ali, foram os religiosos também. Aqueles que diziam conhecer a Deus, aqueles que diziam que amavam a Deus, aqueles que diziam conhecer com profundidade as Escrituras. Aí chega diante de Jesus com a intenção de armar uma cilada. Entenda uma coisa, eles não foram para aprender, não. Eles não foram fazer uma pergunta porque eles tinham dúvida. Eles não foram ali com o intento de aprender, de descobrir sobre determinado assunto. Como nós devemos ir a Jesus sempre para aprendermos, para compreendermos sobre os demais assuntos. Ele não foi com esse objetivo. Não foram. Eles foram como? Com o objetivo de armar uma cilada, uma armadilha, um jogo de palavras para ter motivo para condenar Jesus, para acusar Jesus, para levar Jesus à morte. E ele diz bem claro, alguns fariseus, no versículo 3, alguns fariseus também chegaram até ele para prová-lo. Questionaram-lhe: é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? Vem com um negócio de maldade. O cara é autorizado, pode, o marido, por qualquer motivo, divorciar da esposa? Pode o marido divorciar porque a esposa ronca, porque a esposa não limpa a casa direito, porque a esposa não sabe cozinhar, porque a esposa não sabe lavar roupa, porque a esposa não gosta de fazer nada, gosta de ficar muito tempo no telefone, sei lá, que ela não gosta de conversar, que ela não gosta muito de fazer sexo, qualquer coisa. Pode, o marido pode separar.
qualquer seja o motivo. Ah, porque ela traiu, porque ela adulterou, porque ela está galanteando com outro homem no telefone, no WhatsApp, tudo. Qualquer motivo, pode. O marido pode separar, pode divorciar dela. Olha o jogo de palavra deles que vier diante do seu perguntar. Olha para vocês verem. Aí, e Jesus, versículo 4, Jesus lhes explicou: não tendes lido que o Criador os fez homem e mulher? Não presta atenção nisso. Se quiser perguntar por que motivo pode se separar, ele discutir, porque a mulher briga muito, ela é isso, é aquilo, pode se separar por qualquer motivo. Pode. Aí Jesus respondeu de maneira diferente. Para vocês não leram no início, eles têm que ler. Eles eram fariseus, eles eram os doutores da lei, eles eram escribas, né, que transcrevia a Bíblia. Então, eu falei, vocês não leram, né? Não teres lido, vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher. Quando fala isso aqui, Jesus nos remete lá no início. Quando fala no início, está falando aqui, por exemplo, de Gênesis, só para mostrar para vocês, onde que Jesus remeteu no início. Presta atenção, no início da criação, quando Deus criou o mundo, quando Deus criou o ser humano, né? Quando Deus criou o ser humano, o que ele fez? Né? Versículo de Gênesis 1, 27 diz assim: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Não filhos, filho que obedece. Tá? Ah, eu sou filho, filha não. Você é imagem e semelhança de Deus, não filho. Deus criou então seres humanos, homens, seres humanos, a sua imagem. A imagem de Deus os criou como macho e fêmea. Os criou. Capítulo 2, versículo aqui no 23 e o 24. Nós vamos já ver porque Jesus vai mostrar isso para eles. Jesus vai trazer eles aqui novamente. Quer ver? Vamos voltar aqui, depois voltamos ali. Jesus falou, então, Jesus explicou, não ter lido que no princípio o Criador fez homem e mulher, nós vimos lá, quando Deus criou o ser humano. E os instruiu, Jesus continuando aqui no versículo 5, por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Foi o que Jesus mostrou. Jesus remeteu, ele volta a assistir. E no início, Jesus nem falou agora. Falou, o que Deus fez? Vocês têm lido? Vocês não leram? O que ele fala no versículo 23 e 24 de Gênesis, capítulo 2 de Gênesis? Então exclamou Adão, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e a sua mãe, para unir-se à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Presta bem atenção, é no início, lá na criação, já foi determinado que o homem casaria, sair da casa dos seus pais, a mulher da casa dos pais dela, casariam, né, o homem com uma mulher com um homem, e a partir daí seriam uma só carne.
uma só carne. Uma só pessoa. Não mais duas, mas uma só pessoa. É isso que ele está dizendo. Muito time se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Então acabou. A pessoa escolheu Joãozinho, a mulher escolheu Joãozinho e casou com ele. O Joãozinho escolheu a Mariazinha, se casaram, não importa. Não foi Deus que escolheu ninguém, Deus não escolhe ninguém. Deus não vai escolher, não, tem um homem separado para esta mulher, todo mundo fala antigo, não, tem uma pessoa separada, preparada, não tem. Você que corre atrás, você que conquista alguém, você que escolhe, é nós que escolhemos, nós temos livre-arbítrio. Eu quero casar com a Maria, com a Rita, com a Júlia, com quem eu quiser. Se eu for solteiro, eu caso. Ela também concordou em casar comigo. Nós casamos. Casamos. Pronto, agora complicou. Agora não existe mais duas pessoas. Uniu. Agora é uma só. Agora é uma só. É esse entendimento que nós temos que ter. Uma só carne, uma só pessoa. Lá em Malaquias ainda fala, colocou um só espírito entre ambos. Uma só carne. Uma pessoa. Isso nós temos que entender. Mas, começamos hoje aqui, nós vamos dar continuidade nesse assunto amanhã. Então, por isso, não, vamos continuar. Então, todas as duas nós esclarecemos na Bíblia, tá? Leiam e pratiquem a Bíblia. Tenham um bom dia. Deus abençoe.